Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Vaet Hanan. Moshe implora para entrar em Eretz Israel. Moshe continuou com seu discurso. Quando eu bati na pedra em Mei Merivá, Hashem jurou que eu não entraria na Terra Santa. Mais tarde eu comecei a conquista de Eretz Israel derrotando os gigantes Sihon e Og, que governavam os Emorim a leste do Jordão. Eu pensei, se eu rezar para Hashem agora, talvez ele permite que eu conquiste o restante de Eretz Canaã também. Grande e poderoso Deus, eu rezei. O Senhor jamais realizou tantos milagres através de uma pessoa como tem feito através de mim. O Senhor permitiu que eu trouxesse as pragas sobre o Egito e que abrisse o Yam Suf. O Senhor nos alimentou com man e pássaros, slave, no deserto. O propósito de todos estes milagres era levar o povo judeu a Eretz Israel. Como eu poderia começar um trabalho e não terminá-lo? Vamos tentar entender melhor os sentimentos de Moshe. Imagine que você esteja em uma festa de aniversário, onde no final você espera receber um presente, mas quando a festa acaba, não há qualquer presente para você. A festa inteira foi estragada porque o presente que você achou que receberia era a parte mais importante dela, e agora você não o terá. Moshe esperou sua vida inteira para entrar em Eretz Israel. Então ele ouviu de Hashem que morreria antes de entrar nela. Ele sentiu que perdera o grande presente pelo qual esperara por toda a sua vida. Moshe continuou. Eu argumentei, por favor, Hashem, o senhor pode anular seu decreto. Quando o rei muda de ideia, ele pode pedir a seus ministros que concordem, mas o senhor não precisa da permissão de ninguém para mudar sua decisão. Em sua imensa misericórdia, por favor, me perdoe. Hashem respondeu. Meu decreto não pode ser anulado porque eu fiz um juramento. Eu rezei, mas, Hashem, o Senhor pode anular o juramento. O Senhor não jurou depois do pecado do bezerro de ouro que destruiria Bnei Israel? O Senhor então anulou seu juramento porque tenho que ter o mesmo destino que os espiões que falaram mal de Eretz Israel? Eles mereceram morrer no deserto, mas eu tenho louvado a Terra Santa por toda a minha vida. Moshe, Hashem respondeu, todos os homens de sua geração morreram no deserto, você será enterrado com eles. Seu Zehut os protegerá, eles precisam de você. Quando Mashiach chegar, eles ressuscitarão e você os levará para Eretz Israel. Das palavras de Hashem eu soube que seria enterrado no deserto. Eu tinha a esperança de que, ao menos meus ossos seriam levados para Eretz Israel e enterrados lá. Agora entendi que nem isso será possível. Hashem, eu implorei, lembre-se o quanto me esforcei para encontrar o corpo de Yosef. Eu tirei seu caixão do Egito. Por favor, permita-me ser enterrado em Eretz Israel, tal como eu tirei Yosef do Egito para ser enterrado ali? Não, Moshe, Hashem respondeu. Yosef sempre admitiu que era judeu. Ele disse ao copeiro, eu fui raptado da terra dos hebreus. Mas você, Moshe, escondeu sua identidade quando as filhas de Itró disseram ao pai, um homem egípcio nos salvou dos pastores perto do poço. Em vez de corrigi-las, eu sou judeu, você permaneceu em silêncio. Portanto, você não merece ser enterrado em Eretz Israel. Nós vemos quão estrito Hashem era com Moshe. Quando Moshe veio a Itró, ele estava fugindo do faraó. Seria perigoso para ele revelar sua identidade verdadeira. Mas Hashem esperava que um tzadik como Moshe revelasse que era judeu, mesmo que isso colocasse sua vida em perigo. Moshe disse a Bnei Israel, eu ainda não tinha desistido. Eu implorei a Hashem de 515 maneiras diferentes para que ele me deixasse entrar em Eretz Israel. Eu rezei, por favor, Hashem, deixe-me ao menos ver a cidade de Jerusalém e o Beit HaMikdash. Basta, Hashem disse, não reze mais. As pessoas dirão que tenho um coração duro por recusar suas tefilot e que você é muito teimoso por continuar argumentando. Eu sei que seu pecado é pequeno, mas você é tão grande que deve ser punido mesmo por uma pequena transgressão. A recompensa que eu preparei para você no Olam Rabá é muito maior do que entrar em Eretz Israel.
Diga a Yehoshua que ele marchará à frente de Bnei Israel e os liderará para a guerra, na guerra. No entanto, minhas tefilot alcançaram algo. Hashem me disse: eu realizarei seu desejo de ver a Terra Santa. Deixarei que você suba a montanha e mostrarei a você toda a Eretz Israel, até mesmo os lugares mais distantes. Por que Moshe queria entrar em Eretz Israel? Se perguntarmos a um judeu: você gostaria de viajar a Eretz Israel? É possível que ele responda: isto seria maravilhoso, eu sempre sonhei em conhecer os lugares sagrados. Por acaso Moshe queria entrar em Eretz Israel porque tinha curiosidade de saber como era lá? Ele queria provar suas deliciosas frutas? Não. Moshe, o servo de Hashem, tinha motivos completamente diferentes para querer entrar em Eretz Israel. Ele pensava: viver na Terra Santa me ajudará a ser mais sábio e a me aproximar mais de Hashem. Além disso, há várias mitzvot que nunca pude cumprir, tal como cuidar da Shemitah ou separar terumot e masrut dos produtos agrícolas de Eretz Israel. Se ao menos eu pudesse cumprir essas mitzvot. Moshe não teve em mente nenhum prazer mundano quando rezou para Hashem. Seu desejo de entrar em Eretz Israel era somente pelo próprio propósito de servir melhor a Hashem. Por que as tefilot de Moshe foram registradas para todas as gerações? Quando os judeus viram o quanto Moshe amava a Eretz Israel, a terra se tornou muito preciosa aos seus olhos. Eles cumpririam as mitzvot mais cuidadosamente a fim de terem permissão de permanecer em Eretz Israel. Eles sabiam que se negligenciassem a Torá, eles seriam expulsos. É proibido acrescentar ou diminuir das mitzvot. Moshe começou a ensinar as mitzvot a Bnei Israel. Primeiramente, ele explicou uma regra básica. Quando você cumpre uma mitzvah, você pode querer torná-la ainda mais bela acrescentando algo. Você pode pensar: neste Sukkot, usarei não apenas um lulav e um etrog, como a Torá ordena, mas 2 de cada. Isto tornará a mitzvah ainda mais bonita. Ou um Cohen pode decidir: Hashem nos deu 3 pesukim com os quais devemos abençoar Bnei Israel. Você sabe quais são estes 3 pesukim? Se não, dê uma olhada em O Pequeno Midrash Diz, volume 4, Bamidbar, página 42. Sforno explica: não diminua nada de nenhuma mitzvah, afirmando que a razão para isto é que certa coisa não se aplica mais aos dias de hoje. Por exemplo, um judeu pode argumentar que a Torá proíbe que façamos fogo no Shabat porque no passado isso exigia muito trabalho. Mas hoje, quando podemos fazer isso simplesmente riscando um fósforo, não precisamos mais cumprir esta mitzvah. Isto é errado. Não conhecemos os significados ocultos das mitzvot. Todas as mitzvot são eternas e não podem ser mudadas. Certos grupos que se denominam judeus conservativos e judeus reformistas transgridem várias mitzvot porque afirmam que certas mitzvot não se aplicam hoje em dia. Infelizmente, os rabinos conservativos e reformistas desencaminham e iludem seus seguidores, fazendo-os pensar que a Torá pode ser mudada. Eles ignoram um dos mandamentos básicos da Torá: cumprir cada mitzvah em todas as gerações, exatamente como Moshe ordenou. Um pai judeu, portanto, não pode mandar seu filho para uma escola conservativa ou reformista, visto que eles ensinam a agir de forma contrária à Torá. Eu quero fazer mais que isso, então eu os abençoarei com um quarto e belo passuk. Isto é proibido. Cada mitzvah deve ser cumprida exatamente como foi dada por Hashem. É proibido acrescentar ou diminuir alguma coisa da Torá. Você poderia perguntar: mas nossos Rahamim não acrescentaram mais leis àquelas ordenadas pela Torá? Isto é verdade, mas a Torá permite que estas leis sejam adicionadas porque elas são como cercas. Elas protegem as leis da Torá, impedindo que estas sejam transgredidas. Um dos reis judeus, Yarovam,
desobedeceu esta lei de não fazer acréscimos à Torá. Uma história do livro dos Melachim, Reis. Yarovam inventa seus próprios Yamintovim. O rei Shlomo se casou com várias mulheres não judias. Elas se tornaram judias à época do casamento, mas não eram leais à Torá. Quando Shlomo envelheceu, ficou difícil para ele controlar sua imensa família. Suas esposas começaram secretamente a servir a ídolos, como faziam quando eram jovens. Como o rei Shlomo não foi rigoroso em se livrar de todos os ídolos, Hashem ficou bravo e enviou um navio para dizer a Shlomo: Eu dividirei seu reino em dois, somente 2 tribos, Yehudá e Binjamim, permanecerão em seu reino. Outro rei governará sobre as outras 10 tribos. No entanto, pelo mérito de seu grande pai David, isto somente acontecerá depois que você morrer. Quando Shlomo morreu, seu filho Rehavam se tornou rei. Rehavam estabeleceu pesados impostos sobre o povo e este se rebelou. 10 tribos escolheram para si um novo rei que não pertencia à família do rei David. Seu nome era Yarovam. Somente 2 tribos permaneceram leais ao filho de Shlomo, Rehavam. Desta forma, as palavras de Hashem se concretizaram. O rei das 10 tribos, Yarovam, cumpria todas as leis da Torá. Certo dia ele teve um pensamento assustador. Logo será o Yom Tov de Sukkot. Todos os homens judeus de meu reino, inclusive eu, iremos para o Beit HaMikdash. Como a lei diz que somente um membro da família do rei David pode se sentar na Azará, pátio do Beit HaMikdash, Rehavam, o rei de Yehudá, receberá permissão de se sentar. Eu terei que ficar de pé junto das pessoas comuns. O povo não mais me tratará como seu rei e eles aceitarão Rehavam como soberano. Além disso, no Sukkot, depois do ano de Shemitah, o rei deve reunir todo o povo e ler a Torá para eles. Ahel. Rehavam ficará sobre a plataforma e lerá a Torá, enquanto eu ficarei ouvindo como uma pessoa comum. Que vergonha! O povo não me seguirá mais, talvez até acabem me matando como um traidor que enfrentou a família do rei David. O que posso fazer para evitar isso? Em seus ciúmes, pensou em um plano perverso. Ele construiria seu próprio templo e colocaria um bezerro de ouro lá dentro. Yarovam enviou mensageiros para todas as tribos anunciando seu plano. Todas as tribos, exceto Shevet e Dan, protestaram. Portanto, ele construiu um lugar de idolatria nas terras de Dan. Então ele obrigou um segundo Shevet a concordar. Seus soldados construíram um segundo templo com um bezerro de ouro na cidade de Bet-El, nas terras do Shevet Efraim. Como você pode imaginar, muitos judeus ficaram assustados. O que este Rachá Yarovam estava fazendo? Sempre que ele ouvia que alguém estava falando mal de seus templos, ele enviava 2 agitadores para ridicularizar a pessoa. Eles falavam a ela: qual geração foi a mais amada de todas? A pessoa respondia: a geração de Moshe. Eles continuavam: e aquela geração não fez um bezerro de ouro? A pessoa respondia: Hashem amava aqueles judeus, por isso ele não os destruiu. Então o gozador falava: nosso rei fez mais que a geração de Moshe. Eles fizeram apenas um bezerro de ouro, ele fez 2. Quando chegou Yom Tov, Yarovam colocou guardas em todas as estradas que levavam a Yerushalayim. Todo aquele que era pego indo para Yerushalayim para Yom Tov era forçado a voltar. Yarovam inventou seu próprio Yom Tov. Este foi fixado para um mês depois de Sukkot. Nesta festividade, todos em seu reino tinham que ir aos seus templos e oferecer korbanot em seu misbeach. Yarovam foi o primeiro dos reis perversos que fizeram Bnei Israel pecar. Ele também foi o pior deles, porque introduziu a idolatria. Hashem enviou um navio a Yarovam para lhe predizer: porque você não cumpriu a Torá como David e porque você construiu imagens, sua família inteira será destruída por um rei diferente. Você, Yarovam, será morto, os cães e os pássaros comerão sua carne. Yarovam foi assassinado. Depois de sua morte, ele foi punido com um Guerrinom.
Moshe encoraja os judeus a se ligarem a Hashem. Moshe continuou seu discurso. Lembrem-se, ele disse, de que aqueles dentre vocês que serviram ao ídolo Baal Peor foram destruídos. Alguns foram executados pelo meu Beit Din e outros morreram em uma praga. Todos vocês que estão vivos hoje seguiram a Hashem. Quem fica próximo de Hashem tem uma vida longa neste mundo e viverá para sempre no Olam Abá. Como você se liga a Hashem? Pensando sempre nele e cumprindo suas mitzvot. Outra maneira de se apegar a Hashem é: fique perto de Talmidei Chachamim. O Midrash explica: ficar perto de um Talmid Chacham. Quando Abraão viajou por Eretz Canaã, Lot o acompanhou. Por que Lot foi com Abraão? Ele também enriqueceu, mas mais tarde, quando deixou Abraão, ele perdeu todo o seu dinheiro na destruição de Sedom. Como recompensa por estar constantemente na tenda de Moshe, Hashem prometeu a Yehoshua: eu estarei com você assim como eu estive com Moshe. Hashem realizou para Yehoshua milagres similares aos que fez para Moshe. Por exemplo, Yehoshua abriu as águas do rio Jordão. Isto foi similar à abertura do Yam Suf. Quando os tzadikim Hanania, Misael e Azaria foram jogados em uma fornalha por não quererem se curvar diante da imagem de Nebuchadnezzar, Hashem os salvou do fogo. Nem mesmo suas roupas ficaram chamuscadas. Por quê? Porque as roupas estavam coladas a Hanania, Misael e Azaria, que eram de Tzadikim. Estes exemplos nos ensinam as vantagens de estar apegados a um Talmid Chacham. Moshe continuou: devemos sempre cumprir as leis de Hashem. Até mesmo as nações que não seguem a Torá nos consideram sábios por cumprir as mitzvot. Vocês poderiam pensar: eu posso encontrar leis melhores do que a Torá. Lembrem-se, isto não existe. As leis da Torá não foram feitas pelo homem, mas por Hashem. Vocês sabem bem disso porque vocês estiveram presentes em Matan Torá. Moshe fala a Bnei Israel para nunca esquecerem Matan Torá. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram no Har Sinai e ouviram a voz de Hashem. Como explicamos em Parshat Devarim, Moshe falava a uma nova geração. Ele não estava se dirigindo às pessoas que ouviram os 10 mandamentos de Hashem, mas a seus filhos. Ainda assim, ele disse: vocês estiveram no Har Sinai e vocês ouviram a voz de Hashem. Uma razão para isto é porque algumas dessas pessoas realmente estiveram em Matan Torá quando eram crianças, e aqueles que ainda não haviam nascido à época de Matan Torá se sentiam como se houvesse estado lá pessoalmente, visto que ouviram todo o relato da boca de seus pais. Moshe advertiu: vocês devem contar a seus filhos sobre Matan Torá, e eles devem repetir isto aos seus próprios filhos. Desta forma, todas as gerações sempre acreditarão que Hashem nos deu a Torá como se elas mesmas houvessem estado pessoalmente no Har Sinai. O Midrash nos conta a mitzvah de ensinar Torá aos seus filhos. Rabi Hia Bar Abba certa vez encontrou Rabi Yehoshua ben Levi na rua. Ele ficou chocado ao ver que, no lugar de usar seu costumeiro e belo turbante, Rabi Yehoshua colocara um pedaço de tecido que pendia desarrumado de sua cabeça. Ele andava apressado pela rua, carregando uma criança pequena para a casa de estudos. Por que tanta pressa? Rabi Hia perguntou. Rabi Yehoshua respondeu: a Torá nos fala: ensine estas leis aos seus filhos, e logo em seguida, o dia em que você ficou diante de Hashem no Har Sinai. O Passuque ensina que a pessoa que estuda a Torá com seus filhos é tão grande como se houvesse estado no Har Sinai para receber a Torá. Portanto, estou correndo para levar meu filho à casa de estudos. Quando Rabba Bar Una, um dos Rachamim, ouviu isto, ele nunca mais tomou café da manhã, antes de levar seu filho pequeno ao Beit HaMidrash.
E Rabi Hia, aquele que se encontrara com Rabi Yehoshua na rua, decidiu que a primeira coisa que faria a cada manhã seria estudar com seus filhos e revisar com eles o que havia estudado no dia anterior. Somente então ele tomaria seu café da manhã. Nossos sábios ensinam que também é um zehut especial para um avô ensinar Torá aos seus netos. Sobre um avô que faz isto, é dito que ele é considerado como se houvesse estado pessoalmente no Har Sinai para receber a Torá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!